Meu nome é Marshall Rosenberg. Agradeço a sua atenção e gostaria de retribuir dividindo com você algumas lições preciosas sobre a nossa conexão com as outras pessoas. Estou contentíssimo com a quantidade de gente do mundo todo que me conta como isso foi valioso para elas também. Antes de esclarecer o propósito do processo de comunicação não violenta, que é como eu chamo o que eu vou partilhar aqui, eu gostaria de contar como cheguei até ele. Passei a infância em Detroit, no estado de Michigan. Minha família se mudou para lá bem na época dos confrontos raciais, em 1943. Nós fomos morar num bairro situado no coração desses conflitos. Então, 4 dias depois que as tensões começaram, umas 30 pessoas foram mortas. Minha família não pôde sair de casa nesse período. Tivemos que ficar trancados para nossa própria segurança. Aquilo me ensinou uma grande lição que impacta com o que vou dividir aqui. Eu me fiz uma pergunta importante. O que acontece com a gente? O que acontece conosco que nos leva a apreciar a violência e partir para a violência contra o outro por coisas como cor da pele, religião, etc. Claro que aquilo me assustou bastante quando menino e não deixou de me assustar com o passar do tempo. Nos anos seguintes, estudei profundamente o que acontece conosco para tomarmos esse rumo. Ao mesmo tempo que fui exposto àquela violência na comunidade, eu fico contente porque eu tive a bênção de ver que aquela não é a nossa verdadeira natureza. Estive perto de muita gente que sabia demonstrar compaixão e cuidar dos outros. Por isso eu sabia que, no fundo, aquela violência não era assim tão natural. Tive a sorte de conviver com parentes capazes de muita compaixão. E foi ótimo ter amigos com famílias assim também. Então, eu sabia que havia como se comportar de um jeito mais próximo da nossa natureza. Mas aquela pergunta continuou na minha cabeça. O que acontece conosco que nos afasta de nossa natureza compassiva? E o que fazer para que estejamos sempre comprometidos com essa natureza, independentemente do que aconteça? Quando decidi que era hora de escolher o que fazer da vida, quis descobrir o máximo possível sobre essas duas indagações. Ou seja, o que nos transforma em pessoas violentas e o que podemos fazer para manter a nossa natureza compassiva. Na minha família, ninguém tinha cursado uma universidade ainda e eu tive essa chance. Eu me perguntei, que profissão me ajudaria a seguir esse caminho? Escolhi a psicologia, porque achava que as pessoas violentas deviam sofrer de alguma enfermidade mental e talvez a melhor contribuição que eu pudesse dar ao mundo seria curar as doenças que as levavam à violência. Assim, fui para a faculdade e fiz doutorado em psicologia clínica. Só que, durante os meus estudos, eu conheci um professor que me ajudou a ver alguns riscos nos conceitos por trás da minha formação em psicologia clínica. Ele me fez entender que a doença mental, entre aspas, talvez não fosse uma metáfora muito boa e que seria melhor enxergar o fenômeno não como doença, mas como um tipo de formação cultural. Assim, talvez o necessário fosse não uma terapia típica, e sim fazer com que as pessoas que eram violentas consigo mesmas e com os outros recebessem um tipo diferente de educação, capaz de transformar o pensamento que as machuca e as estimula a machucar os outros num pensamento que contribua para a conexão compassiva. Ele me ensinou isso quando eu estava prestes a me formar. E eu tinha passado 9 anos na universidade aprendendo uma abordagem baseada na patologia, em como curar a patologia. Ao me dar conta desse mito
da doença mental, como ele chamava, assim como o psiquiatra Thomas Szasz em seu livro homônimo, e ao ver também as limitações disso, perguntei a esse professor: bom, então, o que é que você sugere? Ele me respondeu: você deverá descobrir que abordagem funciona melhor do que encarar esses problemas como uma doença. Depois que eu me formei, eu resolvi experimentar um ponto de vista diferente. Em vez de pensar a violência do mundo como produto de alguma doença mental, tentei adotar uma perspectiva mais ampla, me abrir para o fato de que aquilo que o meu professor disse podia estar certo, que o problema estava no modo como as estruturas sociais e os governos educam as pessoas, de um jeito que resulta em violência. Decidi começar nessa direção. Como teria de ser para que mantivéssemos a nossa natureza compassiva em qualquer estrutura social? Por qual tipo de aprendizado precisamos passar quando as estruturas nos educam para sermos violentos, contribuindo para a violência? Como transformá-las? Li um pouco sobre religiões comparadas para ver o que diziam as religiões básicas do planeta, para ver se eu encontrava alguma congruência no que diziam. Também estudei pessoas que viviam de um jeito que eu valorizava e busquei o que as tornava diferentes. Também aproveitei bastante uma pesquisa feita pelo psicólogo Carl Rogers, que estudou os componentes básicos de um relacionamento capaz de curar. O que contribui para um relacionamento que ajuda as pessoas a evoluir, crescer e curar suas feridas? A partir dessas várias diretivas, montei o processo que hoje eu chamo de comunicação não violenta. Antes que eu descreva o processo em si, é importantíssimo esclarecer o seu propósito, a sua possível função. Isso porque, tendo o propósito em mente, a mecânica do processo pode ajudar e muito na adoção desse modo de vida. Sem termos a clareza do propósito, a técnica pode se mostrar infrutífera. Portanto, é preciso haver uma integração entre essas duas dimensões, uma clareza de como escolhemos viver. Assim, a mecânica da comunicação não violenta fará mais sentido e será usada em toda a sua plenitude. Então, qual o propósito da comunicação não violenta? É ajudar a nos conectar conosco e com os outros de um jeito que torne a doação compassiva algo natural. Na minha concepção, a doação compassiva ocorre quando fazemos algo para nós ou para os outros em que a única intenção seja a de enriquecer a vida. Não é algo que fazemos em busca de prêmios, nem para escapar de punições. Fazemos por aquilo que eu acho que nós, seres humanos, mais gostamos no mundo: contribuir para a vida, torná-la mais rica. Assim, a comunicação não violenta é uma integração de coisas diferentes que permite às pessoas se conectarem dessa maneira. Primeiro, a comunicação não violenta é linguagem. Linguagem que nos ajuda a nos conectar conosco e com os outros. É uma linguagem de vida, uma linguagem baseada em sentimentos humanos, em necessidades humanas. É uma linguagem que nos permite transmitir o que tornaria a vida mais maravilhosa para nós. Mas a comunicação não violenta não é só linguagem. Ela também envolve estratégias para influenciar os outros. Além de dividir o processo com vocês, eu gostaria de contar aqui como tenho disponibilizado essa comunicação para a gente do mundo inteiro e as suas reações. Um estudante universitário estava comigo certa vez em uma viagem, cumprindo créditos do seu estágio. Ele me acompanhou a vários países e viu as pessoas com quem eu trabalhava, muitas delas em lugares dilacerados pela guerra, que utilizavam o nosso treinamento a serviço da paz. Mais ou menos no 7º país que visitamos,
Ele me olhou e disse: "Você é um homem muito rico." Para falar a verdade, eu me sinto muito abençoado por fazer o trabalho que faço com as pessoas com quem eu convivo e ver como elas se saem tão bem. Eu me sinto um homem muito rico. Eu vejo um mundo diferente do que você vê nos noticiários. Eu vejo um mundo de gente comprometida com a doação compassiva, desejosa por criar estruturas que sustentem essa doação compassiva.